Me chamo Tatiana Fernandes e numa série de videoaulas abordarei o tema afinação aplicado à iniciação do violino no ensino coletivo. Neste vídeo o assunto será a introdução do quarto dedo. Para nós violinistas, o quarto dedo é o nosso dedinho, dedo mínimo, da mão esquerda, que a gente coloca no espelho. E esse dedo é o último a ser inserido para o aluno. Por quê? Primeiro a gente espera que ele ganhe confiança no primeiro padrão que ele aprende, que no nosso caso é esse padrão do 1 e do semitono 2 e no 3. E a gente deixa o quarto dedo para depois, porque o quarto dedo nada mais é que a corda solta seguinte. Então, nessas primeiras peças que ele aprende, não tem necessidade dele tocar o quarto dedo, porque a corda solta resolve o que seria a nota do quarto dedo. Então, ele é o último dedo a ser inserido. Assim que ele ganha confiança, que ele já conhece as notas, já sabe qual é a nota de cada dedo, aí sim a gente ensina a colocação do quarto dedo. Então, a primeira coisa que a gente deve mostrar para ele é que esse quarto dedo é a mesma nota da corda solta. E que a relação entre ele e o dedo anterior é uma relação de tom, ou seja, o dedo não é junto, ele precisa de um espaço. E para ficar mais fácil dele entender, a gente usa o parâmetro do nosso dedo, indicador. Então, a gente fala para o aluno que a distância de um tom é aproximadamente a distância de um dedo, da largura de um dedo. Porque é comum o aluno abrir demais o quarto dedo, achando que por ser o último dedo, ele tem que esticar o máximo que ele consegue. E aí, quando ele toca com esse dedo muito esticado, o som não afina. Porque ele precisa soar a próxima corda. E então o som precisa ser o mesmo, uníssono. Muda o timbre porque um é corda solta e o outro é o dedo preso. Mas ele precisa saber dessa referência, que a afinação do quarto dedo é a afinação da corda solta seguinte. Então a gente pede para ele montar o padrão, colocar o dedo mais ou menos na largura de um dedo e tocar. Depois tocar junto com a outra corda. Para que soe a mesma nota. E devemos sempre observar a postura da colocação desse dedo, porque o aluno, às vezes, tende a esticar o dedinho, fazer assim, deixar ele reto, e aí isso atrapalha os outros dedos. Ou ele tenta empurrar o seu pulso para trás, pensando que isso facilita a colocação, mas ele afasta o dedo ao invés de aproximar. Aí o contrário também acontece, dele jogar o pulso para frente, tentando aproximar, ele até consegue manter o dedo arredondado, só que ele deforma todo um braço, né, o pulso, e isso prejudica em outros mecanismos. Então, ele tem que entender que a forma da mão é a mesma e que ele apenas agora coloca esse quarto dedo. E que esse quarto dedo mantém o mesmo formato que os demais. Ou seja, ele não fica esticado, ele precisa manter a forma arredondada dos outros dedos. Óbvio que, pelo fato dele ser um dedo menor, ele não fica tão arredondado quanto os outros, porque os outros são maiores, mas ele mantém o mesmo padrão arredondado. Então, o aluno precisa colocar o quarto dedo nessa distância de um tom, no formato arredondado, sem deformar o resto da mão, né? Sem deformar os outros dedos ou mexer em qualquer estrutura. É comum o aluno ter um certo receio de colocar o quarto dedo, um certo bloqueio. A maioria dos alunos nessa fase inicial tem resistência de aprender o quarto dedo, porque ele acha que é difícil, ele acha que é mais fácil tocar a corda solta. E a gente deve mostrar para ele que o quarto dedo está ali para ajudá-lo, porque o quarto dedo consegue fazer com que a nota, que seria a corda solta, pode ficar na mesma corda que ele está tocando, sem precisar trocar de corda para tocar a nota do quarto dedo. Então, é importante a gente ensinar o aluno de forma que ele não crie resistência, que ele não crie bloqueio, mas que ele entenda que o dedo ele está como facilitador na digitação, para que ele consiga fazer a digitação sem fazer um movimento de troca de corda. Então, cabe a nós, professores, ensinar de forma que ele compreenda
e que ele não se sinta desconfortável em fazer o quarto dedo. E um outro fator que ajuda nessa questão do quarto dedo é o terceiro dedo. A gente pode usar o terceiro dedo como um facilitador, porque o terceiro dedo, a gente já viu, é a oitava da corda anterior. Então, ela não vai soar a mesma nota, mas ela vai soar a oitava. E o fato da nota presa, né, o terceiro dedo no caso, soar a mesma nota, uma oitava acima, ajuda a ser referência para o quarto dedo, que ao tocar, vai tocar junto com a corda solta a mesma nota. Então, apesar de ser oitava, a gente pode usar de referência para o quarto dedo soar junto com a corda solta. E uma outra coisa que a gente pode mostrar para esse aluno, que ao tocar o quarto dedo, a corda solta vibra. E isso acontece porque é a mesma frequência, é a mesma nota. Na corda Mi não é muito fácil visualizar, por ela ser uma corda bem fininha e o agudo, o movimento é pequeno na corda. Então a gente mostra isso na corda solta, grave, né? Na Sol e na Ré. Então a gente pode mostrar para ele que ao tocar a corda Sol, a corda Ré vai vibrar. E ao tocar na corda Ré o Lá vai vibrar. E assim, consequentemente. E essa vibração, além da gente conseguir visualizar, a gente consegue ouvir. E a gente pode falar para o aluno buscar esse som, porque isso é sinal de afinação precisa, uma afinação apurada. Quando ele busca esse som no instrumento, é sinal de que ele está tocando afinado, ele está buscando a afinação correta, desde que as cordas estejam afinadas, né? Então, ao tocar e a corda solta vibrar, ele tem a certeza de que ele está tocando afinado. Então, é necessário que ele compreenda isso para que ele busque esse som, porque esse som vai valorizar o harmônico do instrumento, o instrumento vai soar mais, a afinação vai ficar melhor e ele já vai ter seus parâmetros de afinação. Não apenas o professor falando, tá alto, tá baixo, mas ele já vai começar a entender a afinação e ter seu parâmetro de afinação. Então, como ensinar a colocação do quarto dedo para esse aluno? Então, primeira coisa é a postura, né? A gente sempre deve olhar a postura. Postura é a base. Então, a gente não deve simplesmente se preocupar com o quarto dedo, mas desde o início. Então, ele já sabe colocar seu instrumento, ele já sabe a posição da sua mão e a colocação do seu primeiro dedo. Então, a gente pede para ele construir o padrão inicial que ele aprendeu e colocar o seu quarto dedo na distância de um tom e arredondado, de forma que ele não crie movimento extra ao colocar o quarto dedo, porque ele já possui esse padrão instalado. Então, quando coloca o quarto dedo, é só abaixar, porque mesmo que ele não utilize esse quarto dedo no padrão anterior, ele precisa estar rente à mão. Ele não pode manter o seu dedinho aqui embaixo, o que é muito comum no iniciante, por não usar o quarto dedo, ele deixar o dedo encolhido ou deixar o dedo aqui embaixo. Então, a gente não deve deixar esse aluno manter o dedo assim. A gente deve sempre ter o cuidado de vigiar o seu dedinho para que quando chegar o momento dele colocar o quarto dedo, ele não fazer nenhuma movimentação extra, nem jogar o braço para trás, nem dobrar o pulso, não. Ele já está pronto para a colocação desse quarto dedo. Então, é essencial a nossa observação na mão do aluno, na forma como ele conduz a colocação dos seus dedos. E assim que ele coloca esse dedo, a gente pede para ele comparar a corda solta seguinte. Então, ele coloca o dedo e compara. Ó, ele ouve, né, a corda solta e pode tocar junto para comparar. E uma forma também da gente trabalhar o quarto dedo é em aquecimentos. A gente não precisa esperar o quarto dedo aparecer na peça, mas a gente pode já colocando em aquecimentos. Porque ele ainda não tem a noção de escala, mas ele tem a noção da colocação dos dedos. Então, a gente pode fazer exercícios
pedindo para que ele toque uma nota de cada vez até a colocação do quarto. Então, a gente pode trabalhar tocar, colocar e tocar, Ré e o Mi. E treinar também a volta, não só a colocação, como também a retirada. Por quê? Porque é comum o aluno, ao retirar esse dedo, também fazer isso aqui, ó, encolher o dedo e abrir a sua mão. Então, nós devemos treinar tanto a subida quanto a descida dos dedos, para que a gente observe o geral. E assim, quando o quarto dedo surgir no seu repertório, ele já vai ter afinidade com o dedo e não vai sentir restrição em fazer o quarto dedo ou criar alguma resistência, né, um bloqueio para fazer. Um movimento que ajuda a colocação do quarto dedo é o movimento do cotovelo. Quando a gente coloca o quarto dedo, para que ele libere a corda solta seguinte, a gente projeta o cotovelo um pouco para frente, para a gente ganhar o dedinho, e ele libere a corda solta seguinte. Então, principalmente nas cordas Ré e Sol, que são as cordas mais altas. Então, quando a gente vai tocar na corda Sol e na corda Ré, a gente projeta o cotovelo para frente, para a gente ganhar principalmente o dedinho, de forma que a gente aperte a corda sem encostar na corda solta seguinte, para que a gente escute a vibração da corda, para que os dedos fiquem bem arredondados e colocados em cima da corda. Então, o cotovelo é fundamental nesse movimento para as cordas graves, para as cordas altas. Então, no próximo vídeo, falarei sobre escalas, quando começar e o que procurar nelas. Aguardo vocês!